Pastor, sonhei que havia um bicho perto do pé da minha mãe na cozinha. Avisei para ela sair. Quando ela saiu, o tapete levantou e uma cobra grande, azul, claro, intenso, se revelou. Aí o que aconteceu? Qual era o pé dele? Havia um bicho perto do pé. Qual o pé? Direita ou esquerda? Uma cobra azul. A cobra atacou? Uma cobra grande, azul intenso. Olha, cobra azul intensa é rara, viu? É. A mamba, será que a mamba negra é azul, né? É. E aí, atacou ou não atacou? Hã? Hã? A cobra grande que estava próxima ao pé da sua mãe atacou ela ou não? Outra cobra igual parecia para vigiar a primeira e atacar minha avó. Novamente eu ataquei e as duas morreram. Bem, a cobra se levantou, outra cobra apareceu para atacar sua mãe. Duas. E aí você atacou as duas e matou elas. Essas cobras são demônios hereditários. Sua mãe é viva? É. Essa cobra azul aí é rara, viu? E a outra cobra, que cor tinha? Próximo ao pé está ligado a maldições hereditárias, caminhos, né? Então esse problema não é só da sua mãe, né? Esse problema é seu. Se é uma maldição hereditária, então pega em você. Que sonho, hein? A mãe estava em pé. Em pé aonde? Na cozinha era? E de repente o tapete começou a levantar e era uma cobra azul. Muito azul. Era azul intenso. Cobra azul, às vezes é bom, mas aí por isso que eu perguntei. Ela atacou? Não, a cobra azul não atacou. Quem atacou foi a segunda cobra. Por favor, me diga alguma coisa. Hã? A cobra azul está ligada ao espiritual. Por exemplo, uma cobra azul, alguém tem pacto, aí aparece ela azul. Cadê a cobra? Cadê o rapaz que a mãe... Aí a outra cobra, as duas atacaram sua mãe? Esse sonho é muito interessante, velho. Eu vou tomar café e vou esperar, tá? Eu vou tomar café. Vamos tomar café? Bora? Vamos tomar café, mulher. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Sim, você colocou ela atacou. Ela quem? Qual das duas? Agora você foi forte, né? Você atacou as duas. Mas a azul atacou, foi? As duas eram grandes, era? Ah, tá aqui, ó. Aqui não foi aprovado, não. O comentário dele não foi aprovado, não. Aqui, ó. Peraí, deixa eu aprovar. Ela era muito bonita, mas não causava medo. Por que atacava? Eu não queria machucá-la. Só queria que ela fosse embora. Então, quando ela tentava me atacar, eu pegava pelo rabo e jogava ela para longe. É a mesma pessoa ou é outra pessoa? É a pessoa da mãe, é? Cadê a mãe? Minha mãe... Ah, é a mesma pessoa. Olha, essa cobra azul, ela é um pacto que sua mãe ou sua avó fez. E essa outra cobra é um demônio. E ela era muito bonita. Então o pacto foi muito bonito. Cobra azul está ligada à espiritualidade e a pacto. E é muito difícil ela atacar. E ela é muito linda, que é um azul intenso, um azul metálico, uma coisa assim, um azul muito forte. Então, concluindo esse sonho, presta atenção no que eu vou falar, tá? Esse sonho revela que existe um pacto na vida da sua mãe, que talvez não seja dela, seja de sua avó. E esse pacto está chamando outra cobra, que é um demônio. E as duas estão atacando sua mãe, família. Então tem um pacto na história aí. Como se livrar desse pacto? Tem que tentar descobrir que pacto é esse, porque esse pacto pode incluir filhos e netos. E pular de galho. Se não pular logo, não ameace o pacto não, continue com ele. Esse tipo de pacto, se a pessoa não souber mexer, morre alguém da família.
E aí você atacava e você achava a cobra tão bonita e não sabia por que ela atacava. Porque ela é uma cobra do pacto. Não quer dizer que o pacto seja ruim ou bom. Mas a outra cobra está atacando por causa da cobra azul. A cobra azul está debaixo do tapete. Ou seja, está no passado. Será que foi um pacto que sua mãe fez para casar? Será que foi sua avó? É alguém da família dela. Esse pacto é com quem? Entendeu? Sabe-se que é uma cobra azul. A cobra azul é muito linda. A dourada é mais linda ainda. E a prateada. É muito difícil a prateada, a dourada atacar. E a azul também. Quando ela ataca, o fundo é espiritual. Cobra azul intenso. E o azul dela é como aquelas Ferrari azul. É um azul bonito, intenso. Então, concluindo esse sonho, tá? Aí você vai entender. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou responder agora. A cobra azul é um pacto que alguém da sua família, da parte da mãe, fez. E está valendo. Essa cobra é grande, está debaixo do tapete. Então, não é um pacto que ninguém sabe. Ela está omitida. Debaixo do tapete. E aí, essa outra cobra que observava e atacou também, ela é um aproveitador, é um espírito. O espírito está atacando por causa da azul. A azul é um pacto. Aí ou nós renova esse pacto, ou se tira o pacto. Mas se para mexer nisso, tem que saber mexer. Não é qualquer pessoa que vai lá e mexer. Por quê? Porque se o pacto envolver a família, então, se você mexer mal mexido, alguém morre. Exemplo, estou dizendo que foi o caso, não. A mulher faz um pacto para casar com o Toinho, aí casa. Só que ela não cumpriu ou ela deixou passar, e esse pacto vale de gerações e gerações. Então, pode aparecer uma cobra dessa azul. Essa cobra azul, ela não é má, ela é a cobra do pacto. A chamada cobra do pacto. Pode dar o Google aí que não tem. Isso são informações privilegiadas. Pode falar com mamãe, ou foi ela que fez, ou foi a mãe dela que fez. Aí, se o pacto não for perigoso, a pessoa renova. Entendeu? Se ele for perigoso, você tem que transmitir esse pacto para outro. E bem rápido. Né? Entendeu a coisa? Porque se você não ameace essa cobra, se você ameaçar, morre alguém da família. Então não ameace. Preste atenção no que eu estou falando. Então, sonhou com cobra azul, e esse sonho é muito claro. Esse sonho é uma clarividência maravilhosa. Esse sonho mostra sua mãe em pé, debaixo de um tapete, uma cobra azul se levantava. E você ficava dizendo, cuidado mãe, tem uma cobra azul debaixo do tapete. Debaixo do tapete, segredo. Por debaixo dos panos. É por debaixo dos panos, sem ninguém saber. É por debaixo dos panos que a gente faz. É por debaixo dos panos, sem ninguém ver. Então, tapete, cobra se levanta debaixo dos panos. Você diz, cuidado mãe. Agora, se você me dissesse qual pé, aí eu diria qual era a parte da família. Pé esquerdo, a parte da família da sua mãe, é o caso do pai dela. E o pé direito, a mãe da sua mãe, sua avó e a família dela. Então, mas se não tiver, o tapete já está dizendo que é uma coisa secretia. Secretia. Que eu estou falando em latim. Aprenda latim, menino. Ó. Secretia. Então é uma coisa secreta. A cobra se levanta e ela quer pegar sua mãe. Sua mãe é toda a família, tá? Aí você diz, mãe, cuidado, tem uma cobra aí. Aí ela sai, aí vem outra cobra também grande e ataca a sua mãe, você ataca as cobras e pega no rabo de um e joga no chão, pá, pá. É uma briga danada. Então você está brigando contra demônios e contra o pacto. Eu não quero dizer que esse pacto seja ruim ou seja bom. A cobra azul é do pacto. Vou citar outro exemplo. A filha, aos 5 anos, a mãe fez uma promessa. E ela tinha que vestir de branco no dia num santo aí. E além de vestir de branco, ela deixou até os 7 anos o cabelo crescer. Quando chegou em 7 anos, a mãe cortou o cabelo e levou para o santo. É só isso que a gente sabia. Então esse pacto começou a dar problema quando a mulher com 30 anos, 30 e tantos anos, começou a ter problema. O pacto estava valendo. Então eu não sei que pacto é esse. E também dei a opção para ela.
nós pode fazer assim, gerar um pacto, como uma aliança bendita, que cubra todos os pactos. E podemos, para não correr o risco, fazer a doação novamente. Como? Ela me perguntou, digo, porque é um risco muito grande, eu não sei o que foi feito, eu não sei se ela fez para casar, eu não sei se ela fez por sua saúde. Se foi por sua saúde e a gente quebrar o pacto, você adoece. E o que eu vou fazer, pastor? Eu digo, vamos fazer o seguinte, sua mãe mandou você vestir de branco em qual dia? Tal dia. Ela se vestia de branco. Você vai fazer o seguinte, em tal dia, se você vai arrumar uma roupa de branco, você vai passar o dia todo de branco, até a calcinha de branco. Sutiamba de branco, tudo de branco. Tá? E você vai cortar o seu cabelo. E você vai levar lá para o santo. E vamos renovar esse pacto numa aliança bendita. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, deu certo. Deu certo, né? Então tem hora que a gente bate de frente. E tem hora que a gente faz acordo. Porque esse negócio de pacto, não é todo mundo que mexe. E é uma responsabilidade muito grande. Porque você pode mexer numa coisa e atrapalhar outra. Vamos dizer que a mãe dela tenha feito algum problema de saúde dela. Então, se você cortar e dizer, não, agora é Jesus e tal, mas o pacto é uma lei. Então, vamos dizer que ela tenha tuberculose ou algum problema de saúde. Aí a mãe fez esse pacto, deu certo. Mas se você mexer e quebrar este pacto, ela volta a ter tuberculose na idade dela. Ou a filha dela tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, nossa igreja, ela é especializada nessa área. Tem informações privilegiadas. Por isso que tem gente que vem da Alemanha atrás de mim aqui. Por quê? Porque elas sabem que eu estou falando a verdade. Eu não estou brincando com vocês aqui. Eu não estou querendo dar uma de gostoso. Eu quero que vocês fiquem livres. Mas, às vezes, não é bater de frente. Assim, São Cipriano, alguma coisa. Bem, eu não mexo com São Cipriano de jeito nenhum. Eu mexi algumas vezes, mas não gostei. Aí, São Cipriano é um pacto muito forte. Mas tem outros pactos que não é com São Cipriano. Tem pacto que é feito com um santo, com um anjo. Então, o que a mãe dela ofereceu? O cabelo dela até 7 anos e também uma roupa branca. Dá para fazer, velho? Não é demônio do inferno, do cemitério. Não é. É um santo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um outro pacto, mas você vai cumprir o pacto antigo. Entendeu? Vamos depositar em juízo. Olha, então assim, ela passou o dia realmente todo de branco. Eu mandei comprar tudo novo, camisa nova, tudo novo. Tá? E cortou o cabelo mesmo pelo pé. E levou, dobrou direitinho e levou para o santo. Pronto. Alguma coisa boa esse santo fez. Aí acalma. Tá entendendo? Aí você vai e substitui. Ou bota um santo mais forte, ou bota para anjo. Você está me entendendo? Mexer com o pacto, porque às vezes o pastor é metido, gostoso, aqui é com Jesus, é com Jesus. Mas muita gente entra pelo cano com isso, porque Jesus obedece às leis também. E às leis de pactos. Mas Deus quebra tudo? Depende. Porque até os servos deles fizeram pactos, e o pacto de cabelo é muito forte. Veja aí, pactos de cabelo, João de Assis. Quem é que fez na Bíblia pacto de cabelo? Quem foi o homem de Deus na Bíblia que ele fez pacto de cabelo? Ele e mais uns 40. Quem foi? É um dos pactos mais fortes que tem, o pacto com o cabelo. Vamos lá, quem é que vai dizer? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, bora? Quem foi o homem da Bíblia que fez pacto com o cabelo? Para se livrar de um demônio. Eita! Olha, Sansão tinha pacto com o cabelo. Mas quem fez o pacto com o cabelo foi a mãe. Foi mesmo. Obrigado, Orquídea. Mas teve um outro no Novo Testamento que fez pacto com o cabelo. Pacto com o cabelo. Pacto com o cabelo. Pacto com o cabelo.
Paulo, apóstolo Paulo, Orquídea, Adriana Dias. Então, assim, pacto, ele fez o pacto com o cabelo, ele raspou o cabelo. Era um pacto antônomo, diferente do Sansão. O Sansão não cortava cabelo nenhum. E com o caso de Paulo, Paulo se raspou todo. Olha. Então, se não cumpriu o voto, aí tem que ver, né? Que voto é? Se não cumpriu, ou seja, mas ninguém sabe se cumpriu ou não. Então, obrigado, viu? Dayana, Abreu, Augusta. Então, pacto com cabelo é muito forte. Veja aí no nosso canal, Pacto com Cabelo, Joilson de Assis, tá? Então, para se mexer em pacto, tem que saber. Então, você procure quem saiba, não é verdade? Agora, trabalhamos com isso 40 anos. Porém, cada pacto dá um medinho na coluna. Você vai mexer com o mundo espiritual da pessoa, então, às vezes, a pessoa não tem capacidade, tá entendendo? Não tem. Então, você tem que ver. O exorcista, o pastor, ele tem que ver quem é a pessoa. Senão, a pessoa se revolta contra você. Ou você faz uma besteira. Por quê? Se você mexer numa coisa que não sabe, pode explodir, né? Entendeu? Eu não sei porque essa mãe fez o pacto do cabelo e do vestido branco. Ninguém sabe. Nem a filha sabe. Então pode ser pela saúde, pode ser pela sorte, pode ser porque ela ia morrer e não morreu. Então aí você vai mexer doido. Não, essa cobra azul aí, ela não é má. Ela está exigindo os direitos dela. Agora, essa outra é que é perigosa. Essa outra, pode colocar aí, cobra azul não tem. Cobra azul não tem. Geralmente é ligada a pactos. A espiritualidade. Aí, como eu lhe falei, pactos, nem todos são ruins. O pastor fez um pacto com São José. Cumpra. Eu fiz um pacto com o das causas impossíveis. Cumpra. Não dá para cumprir, não? Vá lá na igreja de São José e dê uma oferta lá. Custa alguma coisa? Dê uma cesta básica em nome de São José. Entendeu? Lembre, os santos da Igreja Católica não são demônios. Os santos da Igreja Católica são santos. Demônios era o que havia antes. Bacu, Baal, Dargon, Moloque, que vão ser adorados agora no dia do carnaval. Esses santos fazem parte do sagrado. E às vezes não é nem o santo. Entendeu? Às vezes é o anjo, o territoriaba. Entendeu, velho? O territoriaba cobra. Mas se fizer um pacto, Deus não anula? Não. Anula não. Anula não, porque houve benefício. Algum benefício a mãe dela teve, que segurou o cabelo dela até 7 anos e cortou. E também ela andar de branco no dia do santo. Então, alguma coisa boa ela recebeu. Não dá para respeitar, não. A gente tem que ter cuidado de que a nossa verdade anule todas as outras. Não existe só uma verdade. Entendeu? O crente diz, Jesus anula tudo. Não, não precisa anular. Se uma pessoa foi atrás de São José e pediu a São José para curar um filho, o filho foi curado, pode ter sido São José, pode ter sido o anjo de São José, pode ter sido o anjo da Igreja Católica, pode ter sido o territorial lá da igreja que está ouvindo. Você está me entendendo? Pactos existem. Você sabe por que Ana teve filho? Ana teve filho porque fez um pacto. Ela disse, se Deus me der o filho, eu dou para o Senhor. E ela deu. Não foi Samuel? Aí depois ela teve mais 4 filhos. Ana teve 5 filhos no total. Samuel foi o primeiro que abriu a madre. Mas ela fez um pacto. Ela estava chorando, ela estava fazendo um pacto. Se Deus me der um filho, eu dou ele para a casa do Senhor. Sansão fez pacto. E o pacto de Sansão não foi com Deus. Não. Eita! Foi com quem? Me diga com quem foi o pacto de Sansão? Quem foi que fez o pacto de Sansão? Foi Sansão? Fala! Desentupa! Quem foi que fez o pacto de Sansão? Quem foi que fez o pacto de Sansão? Com quem fez o pacto com Sansão?
Quem fez o pacto foi a mãe de Sansão. E o pacto não foi com Deus. O pacto foi com anjo. Abraão teve um pacto lá que Abraão não fez com Deus. Teve o pacto lá que Abraão fez com Melquisedeque, que é Hermes. É a mesma pessoa. E lá no Novo Testamento diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O pacto de Sansão não foi feito com Sansão. Foi feito pela mãe de Sansão. E foi feito com um anjo. Então, quando Sansão descumpriu o pacto que a mãe fez, ele ficou fraco. Quando o pacto voltou, ele ficou forte. Simplesmente isso. Dá para notar? Porque a igreja tem que poetizar. Então Deus, porque se Deus quisesse tornar qualquer pessoa forte, Deus tornava. Mas Sansão era pactuado. Sansão era pactuado. Jesus era pactuado com Melquisedeque. Jesus, o nosso Deus. Abraão fez pacto com Melquisedeque, entregou dízimos, entregou objetos para Melquisedeque aceitar que um dos filhos dele fosse segundo a ordem de Melquisedeque, que nem tem princípio nem fim, é um anjo. Então, pessoal, essa questão de pacto é muito séria. Temos mais de 50 vídeos falando só sobre pacto, como fazer, como desfazer, como alterar, entendeu? E porque não recebe, porque recebe, como recebe, de que forma recebe. Então, essa cobra azul aí é a cobra do pacto. Ela não é má, mas ela está atacando porque alguma coisa errada está tendo. Aí você conversa com a sua mamãe. Mamãe, tem alguma promessa que a senhora não cumpriu? Às vezes é uma besteira, uma feta. Aí ela disse, não. Quando a senhora era nova, sua mãe fez algum pacto. Não vá com muita sede, não assusta ela. Tá? Ela vai ficar com medo. Mas você vai pesquisando, você vai notar que alguém fez um pacto. Aí, qual pacto? Eu veio um pacto com Santo Antônio. Pois cumpra com Santo Antônio. Cumpra. A mulher veio atrás de mim, eu fui orar na pedra de Santo Antônio. Quando ela casou, ela veio aqui e eu fui lá na pedra de Santo Antônio. Tem dinheiro aí? Elas têm. Dê de oferta aí para Santo Antônio. Mas a gente está num monte, o nome é dele, o templo é dele. Aí ela tirou o dinheiro, botou lá, pronto. Digo obrigado. Obrigado. Quando a gente ia chegando no Monte de Santo Antônio, alguém bateu palma dentro do carro. Eu pensei que era o senhor que tinha batido. A gente ficou pensando que era a irmã que tinha batido palma. Ninguém bateu palma. Quem foi que bateu palma? Pá, 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 pá! Alguém estava lá nessa pedra de Santo Antônio. Algum anjo, alguma coisa. O negócio foi conseguido. Né? Hoje a mulher tem compromisso com o nosso ministério. Ela sabe disso. Mas também eu tenho que respeitar os santos. E tem que respeitar o anjo do local. Pode ser Santo Antônio. Pode ser que ali naquela pedra de Santo Antônio tenha um anjo. É antes da Igreja Católica chegar, aquela pedra já era usada. Então, assim, esse negócio de pacto e promessa é muito melindroso. A Bíblia mesmo diz. Então, tenha cuidado. Não vou cumprir não, porque agora eu sou crente. Não, continue sendo crente, continue indo para a sua igreja. Minha mãe tinha um pacto com São José. Qual era o pacto? É uma cesta básica. Pois dê. Mas eu sou crente. Homem, tu vai brigar por causa de uma cesta básica? Dê! Tá com pena? E aí, a pessoa... Mas ela fez com São José. O meu negócio é com Jesus, 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 Jesus. Ei, não vê aí, Sansão? Sansão foi com Jesus, 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 Jesus? Não, foi com a mãe e o anjo. Então lembre-se, até o nosso pai Abraão foi só com Deus, com Deus, com Deus. Não, foi com Deus e Melquisedeque. Tome! Então a gente tem que ter a humildade, tá entendendo? Se não der, cobra. A cobra azul, cobra. E as outras cobras, que são são demônios, aproveitam. Entendeu? Agora, se a pessoa não está satisfeita com o pacto, foi feito com deuses estranhos, não com santo, e tem alguma coisa, como terra de cemitério, alguma coisa, aí já parte do lado da bruxaria. Aí, mesmo assim, você tem que saber tirar. Tem que saber sair. Minha mãe dizia, a gente tem que saber entrar e tem que saber sair.
tá? Aí fica entrando e saindo. Epa! Não, porque se tem gente que sai arrombando tudo. Calma, peraí. O pacto se cumpriu. Pastor, eu fiz o pacto do Santo Antônio e casei, mas eu sou crente. Aí começa a ter problema no casamento. Mas qual foi o pacto que você fez? Não, eu prometi usar uma fitinha dele no dia dele. Ah, uma besteira, velho, uma besteira. Pois usa uma fitinha de Santo Antônio? Não, que eu sou crente. Pois tá bom, fica aí. Não, mas o que o senhor vai dizer? Não, não vou dizer nada, você já decidiu. Fica aí, eu nem digo sim nem não. E corto mesmo, porque a pessoa quer a solução, tá vendo o problema, sabe qual é o problema. Mas aí a doutrina, pois fique lá na sua igreja do seu pastor. Né? Aí tem pastor também que fica queimando o outro. Eu já peguei gente na sarjeta. Sabe o que é sarjeta? Na bebida, na desgraça mesmo. Mas aí o pacto trouxe marido, trouxe filho, trouxe dinheiro, trouxe estabilidade. Aí ela vai para uma igreja. Aí quando chega lá, o pastor diz, não, esse negócio de Joíce de Assis, isso é besteira, deu dízimo aqui, tá bom. Aí as coisas começam a acontecer de novo. Briga, confusão. Vá para o pastor, vá para o padre, vá para onde for. Mas você não fez um acordo? O acordo não foi com os anjos? Não, mas o pastor disse que dava um apoio, tá bom, vá procurar ele. Vai procurar, ele não é tão sabido? Dê o dízimo a ele e vai procurar ele. Aí ele resolve esse problema. Quando se tem um pacto, não é todo pacto que é ruim. Está entendendo? Eu conheço um cara que fez um pacto com São José e a família dele toda é rica. Ele tem uma empresa de ônibus. Nunca se viu nem acidente na empresa de ônibus dele. E outro fez um pacto com o demônio e também ficou rico. Mas eu prefiro com São José. A empresa dele, cujo nome é parecido, nunca teve problema nenhum, uma das melhores empresas da região. Mas no dia de São José ele não trabalha. Ele perde aí 100, 80 mil reais, mas ele não trabalha. Aí se ele virar crente, continue cumprindo com São José. Não, mas eu sou crente, não sei o que lá. Não, é São José, não é o demônio. E esse outro fez com o capeta mesmo. Aí é com ele aí. Está rico, as filhas estão ricos. Até o final da vida está rico. Não morreu ainda, está quase, né? Então, assim, pactos, eles são acordos espirituais. Tem que saber mexer. Se não souber, pode gerar problemas terríveis, né? E aí essa cobra azul geralmente aparece quando ela tem pacto na jogada. Ela não ataca, é muito difícil a cobra azul atacar. Mas quando ela ataca é porque alguém está descumprindo uma tradição. Entendeu? É uma tradição que foi feita. A mulher, deram 6 meses de vida a ela. Então ela fez o pacto. No mês de janeiro, ela fazer um culto e convidar todas as igrejas. Eu fiz muito parte desse culto. Que vinha gente da Bleia, o católico, vinha gente de todo jeito. Todo mundo da cidade conhecia o culto da irmã fulana. Mas era um pacto. Aí o marido morreu. Ela que tinha 6 meses de vida, ela está com 85 anos já hoje. Eu tenho até que ligar para ela. Estou com saudade. Teve o culto agora, de janeiro, ó. Aí ela faz o culto. Aí o marido morreu, o marido que era saudável morreu, deu derrame, morreu. Ela tem uns 10 filhos, né? E graças a Deus, de 6 meses, ó, tá com 85 anos, que isso foi quando ela era nova. Aí ela disse, enquanto vida eu tiver, farei o culto no mês de janeiro. O marido morreu, o marido era marchante. Então no culto o que ela fazia era 1 boi, 2 boi morto. Era muita carne. E depois ele morreu, aí essa questão diminuiu, hoje é só um refrigerante, comida e tal, mas continuou. Aí agora a filha dela, que ela já está bem velhinha, a filha é quem faz, está lá, ela saudável, com 85 anos, 86 anos. Eu passo por lá, na epidemia, eu passei por lá, nem desci do carro, né? O som está mudo? Tá não, o som tá funcionando, aí é outra coisa, ó. Aí o marido morreu, o marido que era saudável morreu, deu derrame, morreu. Ela tem uns 10 filhos, né? Então, olha, preste atenção, tá? Pacto é pacto. E não é para o cara sair falando, não, mas se o pacto é bom,
e principalmente com o santo da Igreja Católica, lembre-se, santo da Igreja Católica não é demônio. Os únicos pactos que o cara tem que agir, saber agir, são com demônios. Tem gente que faz pacto com Lúcifer, com o cão, com a cabra preta, com o bode preto, com Satanás. Aí sim, velho. Mas se você fez um voto com Nossa Senhora do Manto Azul, se fez um voto com São José, aí tem que ver. Tem que ver. Para que quebrar o voto, se deu certo? Entendeu? Entendeu como é a coisa? O voto dessa irmã ela fez há muitos anos. E a igreja dela não gostava, porque ela era da Igreja Batista, depois ela passou para a Igreja Assembleia de Deus, aí a igreja fica, mas tem que chamar, tem que dar oportunidade para os outros, tal. Não, aqui é todo mundo, todas as igrejas. Aí ela chamava a gente para fazer, chamava outras pessoas, cantores, todo mundo abraçando ela, e todo mundo ama ela, graças a Deus, graças a Deus. Que voto bem feito foi esse, né? E logo ela, que tinha 6 meses de vida, está com quase 85 anos, o marido já foi embora, que era totalmente saudável, conhecia o marido dela, né? Hoje a filha dela é quem toma a frente. A filha dela toma a frente, faz o culto. Já faz uns 3 ou 4 anos que eu não vou no culto, eu vou passando no carro e paro lá, para dar um cheiro nela. Eu vou botar a foto dela no meu status, tá? Vou botar a foto dela aqui no meu status. Então, quando o voto dá certo, não importa a igreja, se é bleia, se é católica, se é pentecostal, voto é voto. Mas porque, às vezes, o crente quer ser exclusivista. E aí existe pacto com anjo, existe que a mãe de Sansão fez com anjo. Existe pacto, a gente não sabe com quem Paulo fez, mas Paulo fez o pacto de raspar a cabeça. Então, agora, quando está dando certo, deve se cumprir. Os únicos pactos que você tem que se preocupar para acabar seriam pactos feitos com santos estranhos ou demônios. Aí o moído é mais 100. Mas, pastor, eu fiz um pacto com Nossa Senhora, do manto azul, que ela é campeã disso, né? Então, cumpra. Porque esse pacto envolve a Igreja Católica, o anjo territorial. Então, cumpra. Entendeu como é a coisa? Não porque agora eu sou crente, sim, mas você está em cima de uma estrutura que foi montada em cima de um pacto. Se você não cumprir, essa estrutura cai. Entendeu como é a coisa? Vamos dizer que a mulher fez um pacto com Santo Antônio, que eu gosto muito de Santo Antônio, mas eu sou fã de São José. Tá? Aqui, ó. Devoto ou não, sou fã de São José. Tá aqui do meu lado. Tem 2 São José aqui, ó. Ó. 2 São José. Eu queria ser como São José. São José foi um bom marido, tomara que eu seja. Ó. São José é demônio, é? Não. Ele é o padrasto de Cristo. Então, assim, o cara fez um pacto com Santo Antônio, certo? Certo. Para casar, certo. Aí casa. Aí tem mulher, tem amor, tem filho. Aí vira crente. Tudo bem. Pode substituir? Pode. Mas às vezes o cara diz, não vou cumprir. Ei, por que você não vai cumprir? Você tem filhos? Tem. Tem mulher? Tem. Por que não cumpre? Não quero, porque eu sou crente, eu sou prepotente. Então é com você. Custa a pessoa, uma vez por ano, e dar uma oferta lá na igreja de São José? Rezar um Pai Nosso para São José? Custa, você vai perder a salvação por causa disso? Então você está me entendendo? Eu estou olhando nos olhos de você e você sabe que eu estou falando a verdade e eu não estou aqui para brincar. Isso envolve vidas. Aí o cara diz, eu sou prepotente, eu sou crente, eu não vou cumprir merda nenhuma. Tudo bem. Aí começa a mulher meter o chifre, os filhos começam a dar problema. Por quê? Porque está em cima da estrutura do São José. Talvez não tenha nem sido o São José que atendeu, mas o anjo em nome de São José, ou a própria Igreja Católica. Olha, então assim, mas se o cara é prepotente, pois se lasque, por favor. O cara é prepotente, eu sou crente. Imagina Sansão. Sansão fez voto com anjo. A mãe de Sansão fez voto com anjo. O mesmo voto de Aquiles. Quem fez o voto de Aquiles foi a mãe de Aquiles, aquele cara do pé, né? Então, Sansão nasceu especial. A mesma coisa foi Jesus, o voto de Abraão com anjo, com Melquisedeque.
Então, assim, às vezes a nossa ignorância pode nos destruir. São José não é demônio. E possa ser que não tenha sido nem São José. Entendeu como é a coisa? Eu fui atrás de uma bênção, aí eu fui na Pedra de Santo Antônio e fui na igreja da... Como é o nome da cidade? É antes da Pedra de Santo Antônio, a igreja de... Eu cheguei lá com o casal se ajoelhou, a mulher dando uma cara no chão, o homem também, e tinha um territorial lá. Eu digo, eu estou indo para a Pedra de Santo Antônio, eu quero a vossa misericórdia, eu quero um filho para essa mulher que tem uma menina. E alguma coisa atendeu. Então voltei lá para agradecer. A Igreja Católica de... Como é o nome da cidade? Ai, meu pai. Deixa eu ver aqui. Tinha um territorial lá. Ou era da mesma pedra. Deixa eu ver aqui o nome da cidade. A minha memória... deixa eu ver aqui. Cidade que tem a Pedra de Santo Antônio na Paraíba. Como é o nome? Pedra de Santo Antônio localiza-se em Fagundes. Pronto, Fagundes. A Igreja Católica de Fagundes, que é uma das igrejas mais antigas da minha região. Tem tanto mistério naquela igreja. Então, assim, custou eu fazer isso? Não. Quando eu voltei lá, eu disse, valeu aí, viu? Eu não sei quem é que está lá dentro, é um anjo, é um territorial. Eu sei que na hora o casal se arrepiou. Eu também me arrepiei, a mulher dando a cara no chão, o cara também, eu também me ajoelhei, eu disse, tem um negócio aqui. É o territorial. Será que é o território da pedra? Pronto. 3 meses depois a mulher estava grávida. Então, alguém atendeu, não atendeu? Custa eu ser humilde e chegar lá e dizer, ei, valeu aí, territorial. Não é o Satanás. Satanás não vai ficar dentro de igreja, velho. Principalmente igreja antiga, né? Satanás não abençoa ninguém, ele tira. Então, alguma coisa estava ali, que a gente sentiu uma presença e ele, pastor, estou sentindo. Eu digo, fale, converse, fale. A gente se arrepiou tanto. Não tem aquele arrepião que arrepia tanto que o cabelo dói? Tinha um chefe ali, olha. Aí depois de 3 ou 4 meses, a mulher engravidou, teve uma filha linda, maravilhosa. Isso é o quê, gente? Tem alguma coisa ali dentro. Custava Joilson de Assis passar lá e dar obrigado? Muito obrigado, eu passei. Mas o que o Joilson de Assis está fazendo dentro de uma igreja católica antiga? Eu estou agradecendo ao territorial. Muito obrigado. Entendeu? Olha. Então, assim, a pessoa pedir alguma coisa a Santo Antônio deu, custa cumprir. Não, ele me deu casamento, ele me deu isso, me deu aquilo, mas eu sou crente. Isso é enguigui. Sabe o que é enguigui? Ignorância. Pediu ajuda ao santo das causas impossíveis. O que você prometeu a ele? Eu prometi 2 cestas básicas. Dê, mulher! 2 cestas básicas, por favor, dê uma no mês e outra no outro para não pesar no dinheiro. Não dou, porque eu sou crente. Mas por que pediu? Por que pediu? Então, assim, essa área espiritual é muito melindrosa. E a nossa ignorância, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, pode nos botar em perdição. Você veio atrás do Chiquinho, o Chiquinho abençoou você, você foi abençoada. Aí agora o cara diz, não, peraí. Agora eu sou chique, eu ganho muito bem, agora é só Pastorzéu, Formadel e Rapuzel. Isso já aconteceu muito. Eu dirigi a igreja de sítio, a mulher fazia campanha da libertação e campanha da prosperidade. De repente o marido muda de trabalho, se dá bem, passa a ganhar uns 10 salários mínimos, fora comissão, ela compra carro, compra tudo, glória a Deus. A campanha não foi feita para isso, né? Aí ela chega, pastor, eu sei que eu fui muito abençoada nessa igreja, mas eu estou saindo dessa igreja porque a igreja não tem sala de criança, não tem televisão, não tem professora. Eu digo, é a igreja de sítio, mulher. Aqui as crianças ficam correndo, puxando o rabo do cachorro. Mas eu quero um melhor para minha criança. Eu digo, realmente, você tem que procurar o melhor, né? Vá com Deus. O senhor entende, né, pastor? Entendo. E ela foi. Ela foi para uma igreja bem chique, bem chicada mesmo. Aquela igreja que tem até porteiro, fala inglês. Virgem Maria. Mas Deus não abençoou usando o templo, usando o altar? Né? De repente passou uma mulher na frente da igreja, pastor, o senhor é o pastor daqui? Eu digo, sou. É o pastor presidente? Eu digo, sou.
eu não sou crente não, pastor. Eu digo, certo. Eu trouxe aqui uma oferta para o senhor. Eu pensei que era uma besteira, velho. Quando ela me entrega um envelope, eu digo, como é o seu nome? Ela disse, eu estou agradecendo a Deus. Eu digo, não, mas como é o seu nome? Eu digo, tá bom, obrigado. Quando eu abri o envelope, coisa, eu desmaiei. Olha, que oferta abençoada, velho. E eu não sei nem o nome da mulher. Então, assim, porque mudou, né, de status, mas a outra veio, não se preocupe, não retire bênção de ninguém. O Deus que faz o altar funcionar, quem faz o altar funcionar é Deus. Ali o altar é que vai fazer funcionar. Se um não agradece, o outro vem e agradece. Entendeu? Ela não é obrigada a ficar lá. Entendeu como é a coisa? Então a pessoa, ela tem que procurar a melhora dela, né? Ela podia sair e ficar ajudando, mas não tem. Gente, Deus é Deus. A Bíblia não fala, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem faz uma coisa, quem vai devolver a você é Deus, o altar. Entendeu? Aí a pessoa vai para o altar diferente. Diz, o pastor peidou. Eu vou para um altar de um pastor que não peida. Pode ir, não tem problema. Agora, o pastor ele se torna mal se ele ficar retirando bênção. Não. Abençoou, está abençoado. Abençoou, está abençoado e pronto. Mas Deus vai recompensar de todo jeito o altar. O altar vai receber a recompensa. E aí, não tem esse negócio de raivinha, de intriguinha. Não. Não quer mais, não? Vá com Deus. Vai com Deus. Tarará. A bênção está aqui. Vai com Deus. Tarará. Nós não vivemos numa prisão. Nós vivemos na presença de Deus, não é verdade? Então, se a Igreja Católica lhe abençoou, saiba agradecer, por favor. Só porque você virou crente, ficou metida, ficou santa, agora não raspa a bunda, aí ficou santa demais. Não, a Igreja Católica abençoou você? Então vai lá agradecer. Uma ofertinha uma vez por ano, assista uma missa. A igreja fulana te abençoou, o pastor fulano te abençoou. Agradeça, no mínimo, ora um Pai Nosso para Deus abençoar ele. Entendeu? Então, assim, esse é um comportamento. E vós, pastores, que os pastores são muito sabidos, às vezes não quer a opinião de ninguém. Não, quer sair, saia, quer ficar, fique. A igreja não é prisão. E a pessoa não é obrigada a ficar numa igreja porque recebeu uma bênção. Não é. Vai com Deus e não peques mais, seja feliz. Amém, pessoal? Porque se a gente for retirar a bênção de tudo que a gente faz, a gente é um burro. Que maravilha tem isso? A pessoa recebeu uma cura, aí sai da igreja e o pastor vai ficar doente. Não, vai ficar não. Ei, peraí, não é assim não. Pastor, a riqueza não está na igreja, Chique, e sim no coração da pessoa que serve verdadeiramente a Cristo. Ali está a riqueza. Eu estou dizendo, é interessante. Se existem pessoas e pessoas, Bruna. Eu já vi uma mulher rica, podre de rica. Ela veio aqui na Paraíba há muitos anos, e o meu carro velho, tinha hora que pegava, tinha hora que não pegava, e ela veio no carro, foi no monte, dormiu na rede. Tem gente que é humilde, por mais que tenha as coisas, é humilde. Mas tem gente que é metido, né? Mas não tem problema, é o ser humano, o que é que pode fazer? Não é verdade? É o ser humano. Às vezes o cara é da chiqueza, mas vai lá dentro de um sítio atrás de um chiquinho para orar por ela. Lá dentro das brenhas. Aí o chiquinho, Jesus te abençoe. É porque bebeu água nesse copo aqui. Esse aqui é meu, essa é minha esposa. E a pessoa sabe interagir, né? Interagir. Então, tudo é interação. A humildade não está no coração pobre. A humildade está no coração rico, independente das posses. Tem gente que é rico, mas não é metido. Mas tem gente que não tem nada na vida e mas o que pode fazer? Nós é pecador, né? Então, se você foi abençoado pela Igreja Católica, por favor, no mínimo não fale mal dela. O cara foi padre, hoje é pastor. O cara fala latim, fala esperanto, fala tanta coisa. Quem pagou? A Igreja Católica. 30 anos de padre. 30 anos comendo e cagando, sustentado pela Igreja Católica. Aí o cara sai da igreja para falar mal da igreja. Não, vai ser pastor, vai ser macumbeiro, vai ser o que você quiser. Mas não fale mal. Você não foi abençoado pela Igreja Católica?
Entendeu? Você faz parte da igreja, fulano, tu! Aí sai, dizendo que é do demônio, que é do cão. Saia, bota a sua igreja, vai se virar. Esquece! Mesma coisa é uma namorada. O cara tem uma namorada, beija muito, tome língua, tome beijo, tome... Aí sai, aquilo é uma rapa, aquilo é uma safada. Ei! Não deu certo, não deu. Entendeu? Não precisa expor as intimidades. Aquilo é uma rapa, aquilo é uma... Você teve beijo, teve amor, teve problema, mas quem é que não tem? Deixa quieto. Como sair. O pacto é do mesmo jeito. Tem pacto que você não precisa sair. Vou citar novamente São José, que é um dos que dão menos problema com o pacto. O cara está com pacto com o São José. A empresa está boa, bombando. Às vezes o pneu fura, nem o carro quebra. O cara vai desfazer esse pacto para quê? Continue no pacto. Qual é o pacto, pastor? No dia de São José, a minha empresa não trabalha, certo? Vai a oferta para São José, certo? Não, tem que ser na minha igreja, na igreja dos crentes, na igreja batista. Não. Você fez o pacto com São José? Fez. Agora sim, se fosse um pacto com um demônio, essas coisas... Você está me entendendo, gente? Aí a mulher lá não fez o pacto do cabelo, eu não sei o que ela fez. Então corta o seu cabelo, passa um dia com roupa branca e deu certo. Ah, tá aliada ao... Não estou aliada a demônio, estou aliada a São José, ou o santo que ela fez. Então assim, não fez o pacto? Está feito. Agora se pastor, eu fiz um pacto com Lúcifer, com um demônio, com um gigante, aí é outra coisa. Aí nós temos que pensar bem com quem fez, como desmanchar, como transferir, entendeu? Pastor, se fizer pacto com Deus, como faz? Aí tem toda a pista bíblica aí. Tem um vídeo nosso que é como fazer pacto, Joilson de Assis. Um outro vídeo é como fazer e desmanchar pacto, Joilson de Assis. Agora, para encerrar esse assunto, tem uma cantora que eu gosto muito dela. Eu cresci ouvindo ela e cantando as músicas dela. Eu sempre achei ela linda. Ela é uma criança linda. Uma mocinha linda, 12 anos, aí depois 15 anos, aí depois virou mulher, aí casou com um pastor, né? Então essa cantora, ela é uma sacerdotisa eu acompanho ela desde os meus 15 anos. Olha que eu estou com 40, tá? Epa! 40? Vixe, nada está comprovado. Então, assim, eu gostava muito, eu passava o dia escutando essa música, a música dela, cada música. Essa mulher é uma sacerdotisa, mas nunca tinha estudado a história dela, não. Mas, de repente, ela sofre um acidente muito horrível, quase morre. E ficam os dois deficientes. O marido fica deficiente e ela deficiente. Inclusive, eu me lembro quando ela veio na minha cidade em 1989. Foi 89 para 90, ela veio. Foi um sucesso, a gente cantou tanto. Tem aquela pessoa gostosa, né? E quando ela veio, ela já tinha sofrido um acidente. Ela só andava segurando no ombro do marido e o marido segurando nela. Porque os dois sofreram acidente. Que tragédia, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sei que tudo acontece com gente boa e gente ruim. Né? Tudo que acontece com ímpio, acontece com justo. Mas essa mulher é tão maravilhosa, né? Aí depois, sem querer, eu digo, gente, e aquela mulher? Eu fui estudar a história dela. Eu digo, ela é filha de uma freira, que casou com um pastor. Glória a Deus, né? E essa freira dava palestra contra a Igreja Católica. E o pastor, meu amigo, sentava o cacete. De cada 10 palavras, 7 era contra a Igreja Católica. A Igreja Católica é do inferno, a Igreja Católica não sei o que lá, e a freirinha também lá. Tudo tem um fundo espiritual, né? E se a freira tinha pacto na Igreja Católica? E o pacto foi retirado. E aí sobreveio coisas ruins sobre ela, o marido, e sobre a filha e o marido da filha. Você está me entendendo a coisa? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu disse, oxi... porque antigamente, naquela época, 1990, 89, 90, 90, até 95, era moda você falar mal da Igreja Católica, entendeu? Então, todo pastor que se preze, naquela época, tinha que meter o cacete na Igreja Católica.
Então era como se fosse uma questão cultural. Mas se a freira, que era uma mulher de Deus, tinha pactos, então quando ela falou mal e saiu, o pacto foi tirado. E se esse pacto envolvia filhos, envolvia alguma coisa? Entendeu como é a coisa, gente? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu digo, será que se não foi demônio, será que não foi algum pacto quebrado? Aí até hoje eu fico pensando nisso. E até hoje eu gosto da família, eu gosto dela. Ela já está uma senhora. Eu não sei como é o marido dela, eu não encontrei mais na internet. Mas eu fico, Deus te abençoe, que eu via tanto. Mas assim, se você tem pacto com a igreja, não adianta falar mal da igreja. Se você fala mal do altar que te sustenta, se você corta a corda, você está num abismo e corta a corda que te sustenta, o que é que você quer que aconteça? Você pode substituir. Por exemplo, alguém fez um pacto de pobreza. Era um franciscano, fez um pacto de pobreza. O franciscano não é pobre, porque a igreja é rica. A igreja tem comida, tem tudo. Então, o franciscano não é pobre. Pobre é aquele cara que não tem o que comer, nem vestir, nem cagar. O franciscano, ele desiste de ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas aí, quando o cara deixa de ser franciscano e continua com o mesmo pacto, ele se lasca, porque ele não vai ter dinheiro nem para pagar o aluguel, nem para comprar o papel higiênico para limpar a bunda. Então, é bom substituir. Entendeu como é a coisa? E substituir não é falar mal, é substituir. É botar uma outra corda antes de cortar a primeira corda. Entendeu? Aí você se sustenta na segunda. Então, assim vale. Assim vale. Mas aí a pessoa faz um voto, por exemplo, o cara é um jesuíta. Jesuítas são muito prósperos. Jesuíta, quem fez pacto dos jesuítas, quando sai, ou seus filhos, são extremamente administrador, rico, não tem pactos mais fortes do que os jesuítas. A maioria de ex-religiosos jesuítas se tornaram deputados, senadores, governadores, administradores, porque os jesuítas, os pactos do jesuíta Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é rico, Ele é soberano, Jesus é rei dos reis. Então o pacto é em cima do poder, da autoridade. O jesuíta passava o dia todo dizendo assim, grande é Deus, quem manda é Deus, soberano é Deus. Eram essas frases que os jesuítas falavam. Então os jesuítas, quando deixam de ser jesuítas, eles têm o ouro na mão, eles viram empresário, eles viram mega empresário, viram políticos, porque os votos do jesuíta não incluem pobreza, inclui nobreza. A tal ponto que as pessoas vinham e davam o dinheiro para o jesuíta esconder o dinheiro deles. E eles eram tão prósperos. Jesuítas, antes da lei de não casar, eles eram casados, eles tinham fazendas, os maiores senhores feudais do mundo são jesuítas. Tome! Isso é história, velho. A Igreja Católica foi a maior senhora feudal do mundo e os jesuítas foram os maiores senhores feudais do mundo, junto com os templários, que muitos deles eram jesuítas. Então, os pactos jesuítas são muito fortes e eles dão poder ao jesuíta. Então, o cara diz, não, eu vou deixar de ser padre, eu vou casar com uma cabocla, tudo bem. Mas ele prospera de um jeito. Já o pacto com São Francisco, os franciscanos, às vezes, quando o cara sai, atrapalha, porque é pobreza, abnegação, lasqueira. Mas lembre, um franciscano dentro da Igreja Católica é rico, ele tem comida, ele tem um café da manhã de um padre daquele, é um café da manhã de um príncipe. E é para ter mesmo. A igreja tem que viver bem, o altar tem que viver bem. Como é que a pessoa quer que viver bem com o altar lascado? Lembre-se, Israel mantinha o templo e o templo mantinha Israel. Quando o templo cai, Israel cai. O altar é como se fosse um campo de força. Se o cara não valoriza o altar é pobre, meu pastor é um fufu, eu não dou nada, aquele pastor é um safado, ele não vem, o altar não responde. O altar é quem te dá tudo. Então, ao redor do altar está o pastor, está o príncipe, está o anjo, está o anjo do santo, está tudo. Então aí, a pessoa, pronto, é um jesuíta, fez um pacto com um jesuíta, pode pesquisar, famílias de padres jesuítas. De cada 10, 9 são bem-sucedidos. Aí você pesquisa, família de ex-padres franciscanos. De cada 10, 1 é bem-sucedido. Por quê? Por causa do voto de pobreza. Aí você substitui.
Entendeu? Então, mas quando você sai de uma igreja católica ou evangélica e começa a falar contra o altar que te manteve, o altar que te deu. Esse cara está cortando a corda que sustenta ele. O cara era da Igreja Cristã do Brasil, teve bronca com a Igreja Cristã do Brasil, saiu, botou na garagem dele uma igreja, e ele, as pregações dele é só contra a Cristã do Brasil. Ele começou errado. Sabe o que vai dar? Não vai dar em nada. Ele não vai ter igreja nenhuma. Porque ele está cortando a corda da onde ele saiu. Você está me entendendo? Sem ter outra corda. Então, a igreja deu tudo para ele, são 30 anos de igreja. Era para dizer, não, eu vou com os probleminha lá, estou por aqui. Pronto. Mas aquela igreja não presta. Hã? Isso acontece com mulher. Se você casou com Satanás, tudo bem, separa e vai viver a tua vida. Mas você casou com uma mulher, deu errado, deixa quieto, deu o que ela quer de vida. Né? Pastor, estou me separando da mulher, tá certo. Ela é uma safada. Não, ela te deu energia. Se você cortar a corda, ela não vai te dar mais energia. Tá bom, muito obrigado, valeu. Bem, ninguém se separa, mano. É muito difícil, só se for uma macumba muito forte. Mas separou, não precisa falar mal da mulher que dormiu contigo tanto tempo, te deu energia, te deu filhos. Arruma outra. A energia dessa que você deixou ou não deu certo, ajuda você a arrumar outra. Mas o que acontece? Porque me separei de Maria. Maria era uma safada, Maria era uma cachorra. Você viveu quantos anos com Maria? 30 anos. Ave Maria. Rapaz. Não, porque ela tem hemorroida. Cala a boca! Arruma uma bem novinha e vai amar. Deixa de frescura, porra. Não, porque quero ser vítima. Cala a boca! Arruma outra e vai viver a tua vida. Não, porque... É claro que ela tem os direitos dela, dê o direito dela e saia quieto. Aí fica mais fácil você arrumar outra. Mas pode ver que homem que critica demais a ex se lasca na atual. É claro que às vezes o cara conta, não, porque eu sofri. Não conte não, deixa o passado no passado, velho. Se levou chifre, se levou ponta, o que for, deixa lá. Aí você sai com a energia. Entendeu como é a coisa? Mas ela era uma safada, ela era uma cachorra, meu marido não presta. Quanta energia essa mulher derramou em você? Aí você está cortando a corda sem ter outra. Aí para arrumar outra, você não arruma nem a pau. As cachorras nem olham para você. As cachorras passam e vai au, au. Ai, nem a cachorra olha para eu. Porque você cortou a corda antes de ter outra corda. E aí, o que houve com a tua ex? Ex é ex, deixa para lá. Ela foi safada, né, deixa para lá. É porque a gente pensa assim, se a gente falar mal de alguém, a gente fica melhor. Você não é melhor, porque se você falar mal da Igreja Católica, você não é melhor coisíssima nenhuma. Os pecados e os erros que a Igreja Católica cometeu, a Igreja Evangélica faz até pior. Porque na Igreja Católica tem isso, na Igreja dos Crentes tem embutido. Não precisa. Eu não me torno melhor quando eu falo mal de alguém. Não precisa, velho. Rapaz, é assim mesmo, né? E aí? O que foi que houve? Não, o que foi que houve? Deixa lá. É claro que a atual vai saber dos moídos, queira ou não, mulher catuca até saber. Mas não precisa você estar, eu sofri tanto, eu levei uma ponta, aí a outra tome ponta também. Quem reclama muito, a coisa se repete. A energia não corta. Se a energia for boa, né? Agora se for o cão dos infernos, corta mesmo. Mas mesmo assim, não fale mal. Você pode estar ligado a alguém pelo amor e pelo ódio. O amor liga as pessoas. Você liga para mim e eu ligo para você no amor, no carinho. Rapaz, eu gosto muito desse pastor meio lesmo, eu gosto. Ele está até charmoso depois que ele ungiu a cara dele. Então, mas você também pode ligar-se a uma pessoa pelo ódio. Entendeu? Então, rejeite o ódio. Porque você vai estar ligado a uma pessoa que te fez mal. Então, se dane. Passou. E aí, como é que foi teu ex? Eu sou meio virgem. E sou quase virgem. Eu vou ter o velocímetro do meu carro. Eita, eu passei 3 dias voltando o velocímetro, mas voltei. Quantos quilômetros rodados? Rapaz, quase um. Não é 100 mil, não. Não, eu sou quase. É mesmo. E o que foi que houve de moído de baba?
Trazer o passado à tona é tentar fazer ele reviver no atual. E outra coisa, se alguém te abençoa, porque a pessoa pode fazer o mal e o bem. Entendeu como é a coisa? A pessoa pode fazer o mal e o bem. Então você fica só com o bem. Entendeu como é a coisa? Mas eu vou detonar, aí você detona os dois. Entendeu como é a coisa? Por exemplo, um pai pode ser um pai bom e ruim. Um namorado pode ser um namorado bom e ruim. Então deixa pra lá, rapaz. Não, a igreja pode ser boa e também pode ser ruim. Então pega só a parte boa. Entendeu? Não precisa você destacar o que é ruim. Você destaca o que gostou. E não precisa nem destacar, porque você está em novo tempo. Pacta do mesmo jeito. O pacto é do mesmo. Não precisa ninguém saber que você tem pacto com São José, com Santo Antônio. Se você chegar numa igreja evangélica e dizer, pastor, irmãos, eu tenho um pacto aqui com Santo Antônio. É o cão, é o cão, é o cão. Cão nada, respeite Santo Antônio, pô. Então, assim, você não sabe fazer as coisas sem dizer para ninguém? Você tem que ter a aprovação de uma multidão para fazer algo? Então você está lascada. Você tem que saber fazer as coisas por você mesmo. E não ficar espalhando fatos. Entendeu? Que Deus não dê uma de vítima, mas não seja vítima de ninguém. Mas também não seja vilão. Tem algumas pessoas que querem que você seja vítima e outros querem que você seja vilão. Que se dando tudinho. Nem sou vilão, não sou vítima. Eu sou apenas uma pessoa. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Então, essa postura perante os pactos é muito importante. Agora você viu aí sobre cobra azul? Viu ou não viu? Pronto, cobra azul, ela só aparece quando tem pacto na jogada. Aí esse pacto pode ser bom e esse pacto pode ser ruim. Aí depende. Essa explicação não é possível que você não compreenda 1 hora de explicação. Mas não tem cobra azul em canto nenhum, não. Informações. Tabajara!